E aí, meus amigos da lista, como é que vocês estão? Tudo certinho? Beleza? Turma, estamos aqui então para mais um fechamento da nossa lista, falando desse final de semana, desde sexta-feira, dia 16, né? 16, 17, 18, trazendo para vocês o resultado da nossa lista, se foi positivo, se foi negativo, tá? E comentando um pouquinho aí sobre as partidas. Então fica até o final do vídeo, pode ser bem interessante para você as coisas que eu vou falar aqui. Tem coisas bem legais aqui pra gente discutir sobre o look, sobre a escolha dos jogos, então fica até o final, beleza? Vamos lá então, pessoal, começando com a nossa lista de trabalho do dia 16, que foi sexta-feira. Tivemos bastante jogos aqui, tá? E todos foram indicados aqui da mesma maneira. Antes eu quero contextualizar um pouquinho. Você lembra que durante a semana, quem não viu pode ver no vídeo passado, que saiu na sexta-feira, tá? Eu falei um pouquinho aí de quando eventualmente a gente sai da posição, ou às vezes não consegue sair, às vezes o mercado fecha e a gente pode, né, ou ficar na posição ou acabar saindo, tá? Então isso vai sim influenciar nos resultados nosso e de vocês também. Então, quero fazer você lembrar disso. O que aconteceu? O jogo do Al-Khalij da Arábia bateu certinho, tudo beleza. Este aqui é o jogo em questão. A do Den Haag e Cambuur, lá da Holanda, segunda divisão da Holanda. Entramos do 0-1, 0-2. Teve 2 gols do Cambuur no primeiro tempo, né, de forma assim realmente inesperada, porque o ADO é uma boa equipe. Porém, no momento que a gente foi sair da posição, o mercado estava suspenso, tá bom? O mercado estava suspenso, a gente acabou se pegando aí desprevenido. E aí eu vou mostrar para vocês, né? Teve o jogo aqui do Pisa e Atalanta, que acabamos fechando aí quando o jogo estava 0-0, depois que a gente saiu acabou acontecendo os gols. Paris Saint-Germain pagou também, Clube Bruges pagou também, e aqui a gente indicou o jogo de Portugal, a gente ficou de fora, nós não fizemos o jogo de Portugal, e o jogo da Holanda suspendeu o mercado, voltando saímos da posição, tá? E aí foi o que aconteceu, tá? Aqui foi a indicação da saída do jogo do Atalanta, e em uma brechinha de espaço que abriu o mercado, a gente saiu da posição e acabou assumindo um head de mais de 50% nesse jogo. Mas eu soube, várias pessoas que utilizam a lista me relataram que não conseguiram sair, que ficaram na posição, que aquela brechinha de espaço de tempo ali que ficou aberto o mercado, inclusive o jogo foi até, não sei, foi mais de 10 minutos de acréscimo e o mercado estava suspenso. Eu acompanhei, eu vi que estava suspenso. De repente depende da plataforma, mas enfim, tá? Então nesse caso a gente assumiu o red e várias pessoas pegaram o green. Ao contrário do jogo lá da Arábia, né? Onde a gente acabou ficando preso no mercado por mais alguns minutos, né? O jogo do time do Cristiano Ronaldo, né? Do Al Nassr, e teve o gol aonde nos deu o green nessa posição. Então é assim, o trade esportivo é assim. Em um momento nós vamos ficar preso e vai acabar vindo a nosso favor, e tem horas que nós vamos ficar preso no mercado e vai acabar sendo contra a nossa posição. Então nós temos que entender que isso faz parte, tá bom? Então queria comentar isso com vocês, que não é manipulação de resultado, né? Então a gente ficou no momento, acabamos tomando o green, pegando o green, e agora nesse momento a gente saiu em red, a galera quase toda pegou, tá? Esse gol. Teve um ou outro que acabou saindo também, ok, não se sinta mal por isso, tá? A ideia era fechar, mas a grande maioria pegou o green. Fechou? Pois bem, essa foi a sexta-feira, uma sexta-feira manchada por esse jogo, infelizmente, tá? Porque a partir do sábado tudo aconteceu da melhor forma possível, tá? Todos os jogos bateram. Ipswich bateu, Hansa Rostock, Istambul Basaksehir, Borussia Dortmund, o Lens lá
da França, o Napoli, tá? Acabou batendo também, nós estava quase saindo dessa posição, o Napoli foi lá e fez o gol. O Al Nassr, aí agora sim, né, pagou, certo? Esse foi então o nosso sábado, 100% de aproveitamento, muito bom. E no dia 18, domingo, também uma lista aí com 7 jogos. Den Bosch bateu, Strasbourg bateu, Omonia lá do Chipre também, Atlético de Madrid também, o Sint-Truiden lá da Bélgica também bateu, pagou bem esse aqui, tá? O Lyon, a gente acompanhou, fez esse jogo lá na mentoria High Stakes também, demorou um pouquinho para fazer o gol, o Brest teve um jogador expulso ainda, o que favoreceu, né, o Lyon, e também pagou bem esse jogo. O Milan, que também acabou fazendo o gol lá na finaleira, né, lá no finalzinho, quase na saída, acabou fazendo o gol ali o Milan, e a gente teve 100% de aproveitamento. Então quem não teve aquele head do jogo do Den Haag, né, que foi uma grande maioria, teve uma sexta, um sábado e um domingo perfeitos. Fechou? Top? Eu até coloquei aqui, né, que nós tivemos um fim de semana legal e que eu iria explicar isso que eu expliquei aqui nesse vídeo, tá bom? Então espero que vocês entendam que isso é trade esportivo, é renda variável, uma hora vai acontecer, outra hora não vai acontecer, tá bom? Dito isso, olhado os jogos da lista, eu quero mostrar o resultado então do nosso mês de janeiro. Não é um resultado satisfatório, não é um resultado que a gente esteja gostando demais, tá bom? Esse aqui foi o head do Den Haag, tá? Então imagina que esse triângulo aqui, né, ele tá para baixo e poderia estar aqui, né, e a gente só ter dado sequência era o que deveria acontecer, mas infelizmente é assim. A gente teve um head aqui no jogo do Al Nassr, tá? O que a gente comentou, o jogo do Milan, desculpa, que a gente teve, Milan e Genoa. Acabamos ficando no negativo, voltamos, aí depois tivemos o Twente, que também nos deu o head, conseguimos voltar para o positivo, e aí o jogo do Den Haag traz a gente para baixo, mas estamos neutro, tá? Então hoje, dia 19, já tivemos uma lista 100%, tá? Isso eu já posso dizer, e com certeza a gente já está um pouquinho mais positivo, tá? Mas é mais um mês que a gente vai lutando aí para ficar no positivo, mas é isso que importa, a gente ficar positivo, tá bom? Então aqui está a lista, nosso stake é de 4 mil, nosso resultado está de R$65, praticamente neutro, tá certo? Então só para você ficar ligado, e aqui na descrição tem essa planilha aqui, você pode olhar todos os jogos, pode fazer o que você achar melhor, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre o look, tá? Algumas pessoas também me questionaram por que 3 jogos que tinha tudo para estar na lista não estiveram. E algumas pessoas acabaram fazendo esse jogo e tiveram head, tá? Primeiro, os jogos são selecionados pelo look, pelos nossos filtros que a gente aplica aqui. Uma combinação de fatores que a gente vai selecionando as partidas, e depois a gente ainda faz aquele filtro manual para entender se a gente vai colocar ou não na lista, tá bom? Então, no sábado teve o jogo do Cagliari e Juventus. O pessoal falou bastante por que esse jogo não estava na lista. Juventus vem muito bem, estava fora de casa, mas vem muito bem, tá? De fato, tinha até dados para a gente poder trabalhar a Juventus fora de casa, porém estava fora de casa, então a gente tem dado prioridade para os jogos em casa. O que aconteceu? O Juventus perdeu mesmo com uma pressão absurda aqui, perdeu o jogo por 1-0, teria nos dado head, tá? No domingo foram 2 situações, Aston Villa, tá, que também tinha uma boa pré-análise, também tinha números, também teve um bom jogo,
pode-se dizer assim, com finalizações, com possibilidade de gol, mas acabou não acontecendo. Olha só as estatísticas aqui, ó. 18 finalizações, 5 no gol, 1 na trave, contra 9, 3 no gol e 1 na trave aqui do Everton, que acabou vencendo por 1-0, mais um head nós teria por aqui. E depois o jogo do Stade de Rennes, né? E Le Havre também, o primeiro tempo foi bem ruim, mas o segundo tempo só deu o Rennes. E aí o gol do Le Havre acabou acontecendo aí aos 69 minutos, um pouquinho antes de uma possível saída, tá? Se a gente olhar para as estatísticas também, a gente vai ver que foi bastante finalização, foi um jogo padrão, mas escapamos de mais um head. Seria o terceiro head de 0-1 que nós teria se tivéssemos colocado esses jogos, tá? Coincidência ou não, esses jogos não entraram na lista. Eu não acredito em coincidência, tá? Por quê? Os jogos, quando são selecionados, eles têm, né, uma conexão de dados, de informações do próprio mercado, que acaba tirando esses jogos fora, tá? Então, foram 3 jogos que a gente não selecionou, que poderia ter nos dado, né, nesse fim de semana perfeito de sábado e domingo, foi 100%, poderia ter nos dado o head e a gente ter ainda piorado o nosso mês, né, ainda, tá bom? Então, só para mostrar para vocês como que nós selecionamos os jogos e por que, né, que muitas vezes a gente escapa de alguns heads. Agora, galera, vamos falar do nosso projeto de alavancagem, tá? O projeto de alavancagem que também vem se arrastando, né? Vem se arrastando, a gente está tentando melhorar ele, mas também tivemos um head ali complicado. Estamos ajustando os filtros do look. Não conseguimos ainda sair dessa etapa 2, mas se Deus quiser a gente vai conseguir, tá? Então, como explicava para vocês, né, a gente começou, né, aqui essa etapa 2 no dia 30 do 11, dia 1º de dezembro, tá? Então 1º de janeiro já fez 30 dias que estamos nessa etapa 2 e já faz 1 mês e meio quase, tá bom? Alguns heads estávamos vindo bem aqui e aí tivemos esse head aqui que nos tirou, né, total aqui, foi no 1-3 no jogo do Livingston, eu já falei sobre isso. Mas depois a gente vinha se recuperando bem, mas, né, no dia 17, no sábado, nós tivemos um head aqui no jogo da Romênia e perdemos mais uma stake, tá certo? Então, muito ruim, a gente não gosta disso. Voltamos e ficamos negativo de 26, tá? Mas continuamos trabalhando, continuamos, né, trazendo o que nós tínhamos aí, e conseguimos ficar neutro. Nesse momento estamos neutro no projeto, tá bom? Então começa toda uma maratona de novo. Qual é a boa notícia disso? O filtro do Leigo Olhada favorito já está validado dentro do look, então a gente já está utilizando esse filtro em algumas entradas, tem tudo para a gente conseguir alavancar bem agora a banca. O filtro do 1-3 também teve algumas correções, tá? Que também vão acabar mudando um pouquinho, certo? Então eu acredito que agora a gente consiga engrenar, consiga fazer a coisa evoluir para sair dessa etapa 2. Nós temos que chegar a R$500, tá bom? Então voltamos, começamos com uma banca de 1.000, conseguimos chegar a 1.500, né? E agora estamos com a banca de 1.000 de novo. Então nós vamos continuar com 250 de stake e tentar fazer 2 stakes. Agora a gente vai ter que fazer 2 stakes trabalhando os juros compostos, tá bom? Então esperamos que tudo melhore. Certo, turma? Então agradeço a todo mundo que está por aqui, desejo uma ótima semana para você. Na sexta-feira nós temos o vídeo aí dessa semana. Acompanhe a boa do dia que a gente está soltando também aqui no YouTube, lá no Instagram também. Acho que você tem acompanhado, tem sido jogos selecionados aí bem a dedo para você ter boas oportunidades e até agora tem sido muito positivo, tá certo? Então, até o próximo vídeo, vamos lá, vamos seguir trabalhando, né, com listas, projeto de alavancagem
que muita coisa ainda pode melhorar. Valeu, abraço!